Fala galera, beleza? Bom, vamos entender aqui a parte de mapeamento e comportamento de preço, beleza? Então a gente tem as ferramentas aqui também para você ficar mapeado e ter uma melhor decisão e ter a probabilidade ao seu favor. Bom, a princípio, pessoal, vamos entender um conceito muito importante, tá? Você tem que entender uma coisa: o movimento de mercado ele não é linear, tá? O mercado ele não só sobe ou só desce. Ele estando em alta ou estando em queda, ele vai ter esse movimento errático que a gente fala, né? E se fosse uma linearidade, seria algo desse tipo e não assim. Mas para você conseguir entender isso, ele não tem vida própria, tá? Isso é porque tem instituições tomando decisão de fazer cair, instituições tomando decisões de fazer subir, e o mais forte acaba levando para aquele lado. É fácil levar para um lado? Não. Como que funciona mais ou menos essa dinâmica? Bom, vamos tentar exemplificar isso dessa maneira aqui. Eu gosto muito desse vídeo e é um primeiro conceito matemático que você precisa entender. Esse aqui é um movimento browniano, né, que Einstein passou para explicar como se comportavam as pequenas partículas. E vamos imaginar comigo o seguinte, tá? Essa bolinha aqui no meio é o preço, tá? O preço de negociação, tá? E aí é uma coisa incerta, porque temos o preço aqui no momento, mas nós não sabemos em qual hora que alguém vai tomar uma decisão de comprar ou de vender. Você não consegue prever o futuro nunca, tá? Você não consegue, não dá para saber quem que vai vir aqui fazer o preço se mexer. O que existe é que nós temos várias partículas, ou seja, vários participantes. Um vai jogar mais para lá, o outro vai jogar mais para cá. Cada um com uma força diferente, cada um com uma velocidade diferente. Nesse exemplo aqui, são partículas iguais, com velocidades iguais, com comportamentos iguais. No mercado nós temos velocidades diferentes, intenções diferentes e assim vai. Mas olha que interessante isso aqui para você abrir a visão e começar a enxergar o mercado de uma forma diferente e entender que esse movimento ele faz parte, ele é natural, tá? Porque as intenções não são únicas. Então você não sabe de onde vai vir, quem que vai jogar, quem que vai vir. Eu sei que vai se mexendo dessa maneira, né? Vai se mexendo dessa maneira e a gente vai entendendo esse comportamento, entendendo o que está acontecendo e anotando, né? Aqui a gente está colocando o que está acontecendo com essa bolinha azul, né? Que na nossa cabeça seria como se fosse o preço, só para ver assim um registro de comportamento e tentar fazer um estudo do que pode acontecer de acordo com essa amostra aqui, beleza? Bom, agora vamos colocar isso numa linearidade, né? O que aconteceu com aquela bolinha em um gráfico, aquela trajetória em um gráfico linear, olha. Tá vendo? É muito similar a um gráfico de comportamento de preço, tá? Então eu quis trazer esse vídeo aqui, é um vídeo bem simples, um conceito bem simples, só para você entender o seguinte, que esse ruído ele existe e ele existe pela diversificação de intenções e é isso que faz o preço se mexer assim, beleza? Beleza. Bom, vamos para o próximo passo agora. É o seguinte, vamos olhar
dessa forma aqui, de uma forma simples. Só por trajetória de preço, tá? E nessa trajetória de preço vai existir várias interpretações, né? Vai existir vários conhecimentos e essa escola se chama análise técnica. É uma análise do comportamento desse preço, beleza? Nessa análise técnica vai existir várias coisas. Vai existir, por exemplo, assim, olha, eu vou ligar essa linha com essa. E enquanto o mercado ficar para cima dela, eu vou ficar comprando, tá? Então, claro que não é dessa forma simples, tá, pessoal? Mas só para vocês entenderem alguns estilos de análise, tá? Essas aqui são chamadas linhas de tendências de alta. Ou vai existir estudos de projeção, por exemplo, se eu tô com o preço aqui e ele continuar em alta, aonde que ele pode continuar, onde eu tenho uma perspectiva de alta. Então eu jogo minha projeção lá para cima, né? Então isso é uma análise técnica sobre o comportamento da atuação passada em tentando entender uma continuidade futura. É errado? Não, não é errado, tá? Não estou aqui para falar que nenhuma análise é errada. Estou mostrando o que existe e como a gente pode avançar nisso, tá? Beleza, então mostrei aqui uma análise de estudo com o preço parado, né? Do que aconteceu com projeções e uma matemática em cima disso. Tá, beleza. Então vamos voltar para o nosso aqui. E agora a gente vai ver de um ponto de vista diferente, tá? A gente vai ver de um ponto de vista diferente. É o seguinte, lembra aquelas bolinhas, né? Aquelas bolinhas que um pouquinho para lá, um pouquinho para lá, um pouquinho para lá, tal. Aqui no mercado nós temos intenções diferentes e cada uma daquela vermelhinha vai decidir o movimento de uma forma. E o que vai decidir esse movimento dessa forma é a força com que essa bolinha vai bater na azul, ou seja, quanto de força a gente mede, né? A força ela é medida por quem tem mais financeiro, tá? Então, eu quero que vocês façam uma análise comigo. Essa ferramenta aqui é uma ferramenta que se chama Times and Trades, é a nota fiscal da B3, tudo o que acontece vem para cá mostrando os negociador contraparte para uma análise limpa e clara do que está acontecendo. Para a gente aqui não precisa nem ver o negociador e a contraparte, mas sim a quantidade, tá? Vamos pensar em quantidade, tá? Vamos imaginar aqui Clear. O que é Clear, pessoal? Clear é uma corretora que normalmente o perfil das pessoas dela, né, que estão nela são pessoas físicas. Então veja aqui, ó, na quantidade a Clear vendeu, tá? Em vermelho aqui me mostra uma urgência de venda. Depois a gente entra nesse âmbito de o que define essa urgência, mas aqui ele estava com uma urgência de vender 100 ações. A quanto? A 22,81, ou seja, 100 ações a 22,81, R$2.081, né? Então, vamos lá, a Clear tem o poder de bater no preço, né? de encostar no preço com 100 ações, tá? Com 100 ações. Então o preço, ele praticamente, se ele vender, né, o preço não se desloca. Agora, vamos imaginar aqui, olha, um pouquinho mais em cima, né, o Morgan Stanley, um banco, uma instituição, certo?
vendeu 87.900 mil ações, tá? Quase 88 mil ações. Então, essa porrada no preço faz sim se deslocar. Então, aqui ele deu essa porrada no preço e logo em seguida a gente vê o preço da ação ir de 81, né? 22,81 para 22,70. Chegou até a 22,78, tá? Mais em cima aqui, ó, a gente, ó, tem até um de mãozinha mais pesada aqui na Clear, ó, comprou 5 mil ações, só que aí quando entra em instituição, olha aqui, ó, Bradesco, né? O BS, ó, 17 mil ações, o BS, 8 mil ações, então aqui o preço tem muito mais, quando entra uma força maior, a gente mede a quantidade como se fosse a nossa força, tem mais poder de mexer o preço de lugar. Então, vamos lá, existe uma análise do comportamento do preço, mas saiba que existe um porquê matemático, existe uma causa e dá para ser medida do impacto que essa força faz em determinado preço, tá? Beleza? Então, aquele movimento, o futuro é sempre incerto, mas o quanto uma força pode deslocar para algum lado até que venha outra ao contrário, ela é totalmente mensurável, tá? Então a gente vai falar aqui de coisas mensuráveis, beleza? Bom, agora eu quero pegar aqui com vocês essa ação que nós estamos aqui mostrando, essas quantidades, é em cima da ação de Petrobras, tá? Peguei Petrobras porque é uma empresa consolidada, todo mundo já ouviu falar, né? Então tem mais familiaridade, beleza? Tá. E o que acontece normalmente quando a pessoa física ali vai para o mercado, tá? Vai nessa leitura simples assim, ó. Nessa leitura assim, ó, né? E vê uma empresa consolidada como Petrobras, que dá confiança, que quer investir e tudo mais, e quer comprar. Só que o que acontece? O papel vai subindo, né? A ação vai subindo e você vai vendo ela subir, vai vendo ela subir, vai vendo ela subir. E você não sabe falar, meu, cara, será que eu compro isso? Será que eu não compro? Até onde pode ir? Até onde... será que amanhã cai? Você fica naquela apreensão, você tem aquele medo de pagar caro, você não consegue ter essa análise. E normalmente você vai se segurar né, nessa alta e esse movimento de alta vai ser o que vai te motivar a entrar, porque você quer comprar normalmente uma coisa que está subindo, né? Você quer comprar uma coisa que está subindo, que está sólido, que está se valorizando, e aí você tem amigo que está comprando, tudo mais, e você fala, meu, e eu não comprei, né? Só que o que acontece normalmente quando você compra, ela cai, quando você compra, ela cai, quando você toma a confiança de comprar, ela cai, tá? Então, como evitar essas coisas, tá bom? Como evitar isso? Bom, vamos entender aqui essa ferramenta. Então, esse vídeo aqui eu passei tudo isso para explicar essa ferramenta que se chama Fmaps, né? Que é uma ferramenta de mapeamento. Essa ferramenta ela vai pegar tudo que entra. Lembra que eu mostrei o tanto de gente que vendeu no impacto do preço, tanto de gente que comprou no impacto do preço? Vai compilar tudo e vai te abrir o campo. Lembra que a bolinha ficava dentro daquele quadrado? E ficava sempre dentro daquele quadrado? Então, com base
nas forças presentes, com base no que está acontecendo, quais são as perspectivas dele alcançar, tá? Ou voltar, e aonde que ele está trabalhando, tá? Então, o que você precisa entender aqui? Essa linha azul aqui, horas ela fica roxa, horas ela fica azul, tá? Ela é como se fosse o preço justo para esse momento, tá? É como se fosse o preço justo para esse momento. Então, para esse momento, o preço justo, né? Vamos só olhar onde está o preço da ação. Ó, o preço da ação está nesse momento aqui em 22,89, tá? 22,89. Bom, está bem em cima da linha que fica roxa ou que fica azul, na linha central. Então, está justamente no seu preço justo. Não está em tendência, não está sobreprecificada nem subprecificada. Então vamos lá, como que você está sobreprecificada ou subprecificada? É justamente o que você já está pensando, é o seguinte, se esse é o preço justo, tudo que está para cima dele está caro. Bom, aqui nós vamos ter uma linha verde, é a linha mais longa, pensando num projeto, pensando numa tendência maior, como se a gente tivesse aquele quadradinho e a gente tivesse um quadrado maior dentro daquela distribuição. Essa aqui é uma linha maior, tá? Então, se o ativo está para cima dessa linha verde, bem regulada, né, para as frequências corretas desse ativo aqui, significa que o ativo está em tendência de compra, tá? Então, se você, por exemplo, comprou a ação aqui e o preço está para cima dela, você pode segurar essa ação. Você pode segurar que ela está em tendência de compra, tá? Então, se você simplesmente comprar ela aqui, né, passando da linha verde, e segurar ela até que ela passe para baixo da linha verde novamente, você conseguiu aí fazer em 22 dias uns 5%, tá? Então, aqui você tem uma noção se você está certo ou errado. Então, para cima dela, o ativo está em compra. Vai ter hora que ele vai ficar para cima e para baixo? Vai. Mas, normalmente, ações ficam para cima dela por um grande período. Olha aqui, o mês inteiro ficou para cima, tá vendo? Bom, sabendo que a ação está numa tendência de alta, aqui dentro você pode otimizar isso usando as ferramentas que eu mostrei para vocês anteriormente, tá? Que não é a linha verde. Vamos lá. Imagina o seguinte, essa linha aqui ela é formada com todo o volume que existe. É diferente do cálculo, por exemplo, dessa verde, tá? Essa linha aqui ela tem uma inteligência de memorização e comportamento justamente pelas forças atuais. Ela vai sempre se reajustando, tá? Beleza, então, o que eu faço? Eu estou comprado, né? Se a ação for na linha laranja, eu já posso soltar. Então, eu comprei aqui, tá? Em 22 dias, eu ganharia 6%. Mas se eu comprei aqui e no dia seguinte já veio aqui, eu posso soltar nos 4% e pôr em um dia esses 4% no bolso, tá? Eu posso, depois, quando chegar nessa linha vermelha, comprar novamente. Só que lá na linha laranja eu tenho que soltar. Por quê? Lá é região sobreprecificada. E aí eu ponho esses 5% no bolso, tá? Beleza. Chegou próximo da linha verde, eu sei que ainda está por aqui, eu posso comprar. E aí eu solto na região laranja. E ponho mais 6% no bolso. Voltou na linha vermelha, eu tenho que soltar lá. Por quê? A gente não sabe o futuro, lembra que eu falei? Como é que você vai saber que em 22 dias é certeza que ela vai ficar aqui para cima dela em tendência? Isso é difícil de saber. Mas você saber que aqui já está caro e se você não soltar ela vai descer de novo, isso dá para saber.
Então a gente não consegue saber o que vai acontecer depois, mas a gente consegue saber, uma vez que está comprado, aonde que eu devo realizar esse lucro, de acordo com o comportamento atual. Entenderam? Então, essa ferramenta serve para mapeamento, tá? Comprando na região subprecificada e soltando na região sobreprecificada. Bom, vocês vão reparar que teve uma hora que eu falei, ó, compra nessa linha vermelha. Aí teve uma hora que eu falei, compra nessa linha aqui. Aí teve uma hora que eu falei, compra nessa. Aí teve uma hora que eu falei, não, compra na verde, tá? O momento de entrada, o momento de decisão, aí nós vamos ver com outras ferramentas e eu vou fazer um vídeo só sobre elas, tá? Sobre outras ferramentas. Mas eu vou dar uma passada rápida aqui. Tá vendo que as cores do meu gráfico, né, as cores que eu pintei foram de vermelho, aí eu tenho um amarelo e aí tem azul. Aí tem um amarelo, vermelho, amarelo, azul. Amarelo, vermelho. Então nós temos as cores presentes: vermelho, amarelo e azul. Beleza. Bom, cada vez que me aparece um amarelo, é porque ficou indecisão. É um sinal de atenção. Existe 50% de chance de, depois de um amarelo, isso continuar azul, e depois de um amarelo, isso continuar vermelho. Nós nunca vamos saber. Agora, se eu sei que essa é uma região sobreprecificada, certo? Se eu estou numa região sobreprecificada e aqui me fez amarelo, a probabilidade disso virar vermelho, começar a cair, é muito maior, né? Então, se aqui era só 50% ele, porém a gente coloca ele numa região sobreprecificada, eu vou ter uma grande chance de é melhor realmente eu largar, porque senão vai cair, tá? E as compras, por exemplo, nessa linha aqui, tá? Daí a gente vai estudar outras ferramentas. Reparem que aqui tem dois amarelinhos, tá? Ó, dois amarelinhos. E aí repara que ele voltou exatamente, ó, aqui eu pus uma linha, ele voltou exatamente nesse preço, que vai me dar um preço muito importante para análise, e que eu tenho um amarelo aqui, e que se eu tenho um amarelo aqui, ele vai me dar uma chance de 50% de continuar uma queda ou 50% de continuar uma alta. Porém, se eu tenho esse preço anotado aqui de trás, porque outra ferramenta me deu isso, e eu sei que isso aqui significa que ele vai bater aqui e continuar, ele me dá uma alta probabilidade disso acontecer, aí sim eu vou esperar ficar esse amarelo e sim, quando ficar azul eu vou comprar aqui, né? E aí levar isso até a minha região laranja, tá bom? E aí depois a gente vai fazer um vídeo só o que é cada uma delas, mas só para vocês entenderem que dá para vocês saber também o ponto de entrada além do ponto de saída com uma alta probabilidade. Então, pessoal, a gente está falando de mercado financeiro, e mercado financeiro tem que ter as vantagens matemáticas, seja elas de estudo, conhecimento, capital de giro, ou estudos matemáticos que te tragam uma grande probabilidade a seu favor. Beleza? Então esse foi o vídeo das FMAPs, vídeo de mapeamento, entendendo que o mercado ele anda num movimento errático, e um bom exemplo para mapear isso e para exemplificar isso é aquilo que eu mostrei sobre movimento browniano, e existe uma força que leva para cá, e essa força pode ser medida e criar uma expectativa de alcance, beleza? Um grande abraço, até